E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Gente, hoje eu quero falar sobre financiamento imobiliário e a ilusão da casa própria, cara. Eu vou te dizer que eu tô bem decepcionado e é viável, né? Porque a gente tá hoje no país com a taxa Selic a 14,50 ao mês, ao ano, né? Como é que a gente vai financiar um imóvel, pessoal? Então hoje eu quero te mostrar o lado obscuro do financiamento do imóvel e como é que tu tem que agir para tentar não ser sócio do banco. Eu vou falar o meu caso real, que onde eu foi que me apavorei, porque a gente estava a fim de fazer uns movimentos aqui em casa e realmente hoje tu trabalha para o banco, tu trabalha para o governo, tu trabalha para todo mundo, menos para ti mesmo. Adquirimos um apartamento aqui em Itajaí, foi a melhor sensação do mundo, mas está ficando um pesadelo por causa desses valores que eu vou te mostrar aqui. Eu tô sendo sincero, tô abrindo o meu planejamento para vocês, até porque região de Santa Catarina, tu comprar um apartamento de 3 dormitórios a 700 mil reais, hoje em dia tu já não encontra mais. Essa foi uma das primeiras opções que a gente teve aqui que entender, é que hoje em dia morar em Santa Catarina é muito caro, o aluguel também é caro. Mas vamos lá. Fato real, eu financiei o apartamento de 705 mil, eu dei uma entrada de 141 mil e eu peguei financiamento do banco de 564. Beleza, até aí um cenário perfeito. A gente entendeu as parcelas. Pegamos na época uma taxa Selic muito interessante no Sicredi, uma taxa de financiamento de 10 e 30, mais ou menos, ficando com um custo efetivo total de 11% ao ano, que é um pouco abaixo da Selic, e para financiamento imobiliário, ok, mas não é boa essa taxa. Vou te mostrar. O buraco negro, o que aconteceu nesses 2 anos que a gente já pagou o imóvel. A minha prestação hoje está em torno de 6 mil e pouco ao mês, tá? 6.100 mais ou menos, que não é barato. Tu tem que, ó, correr para pagar. Eu já tirei 147 mil do bolso. E por que eu fiz isso? Eu fui dar uma olhada, cara, se eu fosse quitar o apartamento, pô, já paguei quase cento e poucos mil, quanto é que eu vou ter terminado de pagar? Me apavorei, cara. Hoje, esses 147 mil abateu do meu saldo devedor apenas 32 mil. A gente ligou para gerente do Sicredi e isso não é o banco específico, isso é a regra de financiamento pelo saque. O que é o saque? Eu começo a pagar 6 mil e ela vai diminuindo a prestação, tá? Até chegar ao ponto das finais ser bem menor que o inicial. Existe também o financiamento onde tu tem as parcelas fixas. Mas, se eu não me engano, tá? Aqui é meu ponto de vista, é melhor o sistema saque. Então, o banco ele diminuiu 32 mil e 115 mil foi de juros. É como eu te dissesse assim, banco, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar um aluguel. Hoje eu não me sinto dono da minha casa, eu me sinto pagando um aluguel por ela. Aluguel pelo meu financiamento. Isso aqui é para todas as casas. Vai financiar hoje no saque pela Caixa Econômica Federal, essa é a taxa que tu vai pagar. Duvido pagar menos. Só se tu entrar no Minha Casa Minha Vida, que o Minha Casa e Minha Vida já tá pegando financiamento a partir de meio milhão. Então hoje, se eu conseguisse ter comprado pela Minha Casa Minha Vida, de repente eu pagaria menos juros. Mas qual é o ponto que eu tô querendo te falar? Se eu pagar mês a mês o meu apartamento, nos 420 meses até 2059, eu peguei 564 e eu vou pagar 1 milhão e 39 mil só de juros. O meu apartamento sairia por 1 milhão e 600 só pelo financiamento, em questão de praticamente 420 meses. Antigamente, tu financiava em 240. Dobrou o prazo, cara, por causa da taxa Selic. Taxa de juros tá muito alta. Então, hoje, tu pagar mês a mês dói. Ah, Vinícius, eu comecei a repensar em tudo, tá, pessoal? O que tá acontecendo hoje que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu comecei a repensar em tudo. Se vale a pena eu ficar pagando esse apartamento. Eu pensei nas duas estratégias, eu vou aqui te levantar as duas estratégias. E eu quero que tu me responda se vale a pena ou não. 420 meses de contrato, cara. Eu tô falando de 35 anos da minha vida pagando esse apartamento para ele valer 1 milhão e 600 e eu não consegui vender ele 1 milhão e 600. Ou tu acha que esse apartamento vai valer 1 milhão e 600? É claro que não. Então hoje a gente cria uma ilusão. Ah, pelo menos eu não tô pagando aluguel. Pô, será, cara? Pô, mas peraí, o aluguel de repente seja um pouco mais barato? Não sei. Aqui na região é tudo meio complicado. O segredo de trás para frente, tá, pessoal? Que os bancos realmente te mostram. Hoje, tá? A parcela hoje é 6.126, cheio de juros. O que acontece? Eu tô amortizando mais ou menos da minha parcela 1.300 e pouco, tá? Não é esse valor aqui exato, mas o resto é tudo juros. Quanto custa a última parcela de trás para frente? 1.345. E não é sem juros. Então, cada R$ 1 hoje que eu pago lá de trás para frente, eu tô economizando 3,50 de juros. Olha que absurdo.
13,50 de juros a cada R$ 1. Então, hoje, se eu conseguir correr e pagar de trás para frente, eu vou economizar muito. Vamos lá. Aí eu comecei a viajar em cálculo, tá? Se eu vendesse meu carro hoje, conseguiria 60 mil. E se eu jogar no meu financiamento esses 60 mil, o que eu consigo? 45 meses menos de dívida, praticamente 4 anos a menos. E esse 60 vai me poupar 140 mil direto. Então, os juros que evapora é 140 mil de juros. E eu vou poupar. Então, o meu 60 mil, na verdade, ele vai se transformar em 200 mil. Vou jogar de trás para frente. Então, hoje, a rapidez que tu tem que tentar quitar o teu financiamento bancário, cara, tu tem que focar 100%. Tô com a prestação 1.350, tentar pagar. Eu sei que é muito difícil, eu tô falando isso porque eu também não sei nem o que eu vou fazer, mas é muito complicado. Aí eu pensei assim, ó, qual é o melhor cenário aqui? Vamos vender esse apartamento de porteira fechada, vamos anunciar, vamos ver quanto é que daria. E aí eu fui pesquisar quanto daria. Aqui eu vou te ajudar também a pensar também que nem eu. Vamos vender o apartamento? Vamos. Eu vou vender tudo por 1.300.000. Tudo. Com tudo que eu coloquei dentro do apartamento, com tudo. Não sei se vende, mas vamos ver 1.300.000, tá? Vamos lá, 1.300.000. Venda bruta 1.300.000. Aí tu vai ter que pagar um corretor de 6% aqui, Itajaí, Balneário 5, 78 mil pro corretor. E vamos quitar o restante. Lembra que eu falei que eu paguei só juros? Então, eu paguei 141 mil reais em 2 anos. E desses 141, 30 mil só bateu do valor que eu devo. Então, hoje eu pagaria o meu apartamento 530. 530 mil reais. Show. Vinícius, sobrou 691. Não sobrou. Vamos lá. Então, eu vou fazer o cálculo seguinte. 531. Não, eu vou fazer o cálculo. Sobrou 691 mil e eu vou entrar. Agora a armadilha da Receita Federal. O que? Ganho de lucros. Tu lucrou, Vinícius, no teu apartamento. Como? Lucrei. Tu lucrou por quê? Porque tu comprou um apartamento de 705 mil e estás vendendo a 1.300.000. Agora entra o pulo. Notas de móveis planejados. Eu botei aqui, vamos supor que tu tenha gastado 72 mil para fazer os móveis planejados. Colocou ar-condicionado, máquina de lavar e tudo, mais 26 mil. Então, mais os juros do banco, dá 115 mil. Se tu conseguiu. Como assim juros do banco? Eu perdi 115 mil. Então, na verdade, o meu apartamento não saiu por 700. Saiu por 800 mil. Porque tem os juros do banco que pelo menos isso eles fazem. Olha, tu tá batendo ali 100 mil reais. Eu vou colocar então que o custo do teu apartamento, ao invés de 705, custou mais 115 mil porque tu perdeu em juros. Então, o meu apartamento valeu 805. Mas mesmo assim, existe 805 mil menos 1.300.000. Verdade? Mais o dinheiro da corretagem. A diferença de valor, 600 mil que teoricamente que sobra, o governo vai te cobrar um imposto em cima, 15%. Então, olha só, isso inflama, ó, o líquido hoje no bolso, se eu vendesse meu apartamento, era 646 mil reais líquido. Isso, tu ganhou dinheiro. Hein? Vamos lá, vamos por esse cálculo aqui. 646 mil, tá? 646 mil menos 140 mil de entrada. 646 menos 141 mil de entrada. Total, 500 mil. Tu ganhou dinheiro? Não ganhei. Por quê? Porque desse lucro, eu ainda tenho que pagar tudo que eu mobilei o apartamento. Vamos supor que do zero, tu imobiliar todo um apartamento, tenha gastado 180 mil? Por aí. Sobrou 325 mil. Tá, mas e o que eu paguei? Ah, mas tu... Não, na verdade, o custo do apartamento saiu os juros. Lembra? O custo do apartamento saiu os juros. Então hoje, os 145 mil que eu paguei do apartamento, que eu não consegui voltar, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, 325. 325 mil menos o juro, toda a parcela que eu paguei, porque eu tirei do meu bolso. Isso aqui que sobra de todo o meu apartamento, o lucro real. Com mais 140 mil, que foi que eu dei a entrada, eu teria hoje um lucro de 184 mil. O resto se diluiu. Então, a pergunta é, vale a pena comprar apartamento financiado se tu não tem solução? Com certeza, cara, porque é difícil morar no aluguel hoje em dia, mas hoje em dia tudo tá complicado. Até um financiamento imobiliário, que era a salvação da nossa vida, tá difícil. Então hoje, se tu tens um apartamento imobiliário, foca em quitar ele, comprar parcela de trás pra frente, porque caso contrário, tu vai entrar nesse rombo que tu acha que tu tá ganhando dinheiro, na verdade tu não tá, tu tá só perdendo dinheiro, como tudo no Brasil. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, alertado sobre financiamento imobiliário, te cuida e que Deus te abençoe. Até mais.